escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ai, eu estou muito feliz porque a gente está começando mais uma revista, mais um trimestre, mais historinhas que nós vamos aprender e... Hã? É o quê? Ah, vocês querem saber por que eu estou de chapéu, de óculos e de bolsa de viagem desse jeito? Ah, eu já conto pra vocês. É que a nossa revista desse trimestre traz o seguinte título: Conhecendo a Viagem Feita pelo Povo de Deus no Deserto. E a cada domingo nós vamos aprender um pouquinho sobre essa viagem. Tudo que o povo de Deus passou, as alegrias, as dificuldades, as tristezas, os grandes milagres, as vitórias, tudinho. Ai, eu tô muito feliz para conhecer essa viagem. E como a viagem é pelo deserto, vocês já sabem, né? No deserto é muito quente. Então eu já tô aqui, ó, preparadinha com o meu chapéu, com o meu óculos, porque eu não vou ficar passando calor, né? E você, também tá preparado? Você também quer viajar com a gente? Ah, então é só embarcar aqui com a gente nessa viagem. Mas peraí. Assim como em qualquer outra viagem, a gente precisa comprar uma passagem, né? A gente não chega e entra direto no ônibus, no avião, se não tiver comprado a passagem, né? Nessa viagem aqui, a gente também precisa comprar passagem. Mas a passagem é uma passagem tão boa, tão prazerosa, que a gente só tem que falar com o dono da viagem. E o dono da viagem, sabe quem é? Papai do céu. E como é que a gente fala com ele? Através da oração. Então, se você também quer vir junto com a gente nessa grande viagem, vem aqui agora e vamos já embarcar, porque agora é a hora da oração. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma chance de estarmos aqui juntinhos para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Te agradecemos porque chegamos em mais um trimestre, em mais uma revista em que nós temos certeza que o Senhor preparou muitas surpresas, muitos lindos conhecimentos para a nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a aprender tudo o que tu tens para nós. Nos ajuda a ficar quietinho e que a nossa mente guarde tudinho e o nosso coração também, para que amanhã possamos falar para os nossos amiguinhos, para os nossos parentes, para todos que nós encontrarmos, tudo aquilo que estamos aprendendo. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. E agora é hora de aprender. E vamos começar a nossa primeira aula desse trimestre então. O título dessa nossa lição é Ninguém gosta de ser escravo. A nossa leitura bíblica ela está em Êxodo 1, do versículo 1 ao 22. É a historinha que nós vamos contar hoje. E o nosso Memória em Ação, ele é muito legal. Ele diz assim: quem peca é escravo do pecado. Está em João 8,34. Vamos repetir? Quem peca é escravo do pecado. João 8,34. Mas afinal, o que é ser escravo? Vocês sabem? Escravo é alguém que fica preso, que não tem liberdade, que não pode nem fazer o que ele quer. Nossa, deve ser muito ruim ser escravo, não é? Nós, como servos de Deus, nós não somos escravos, nós somos livres. Mas será que ser livre é viver sem regra nenhuma? Vocês já conseguiram imaginar como seria um mundo sem regra? Todo mundo acorda na hora que quer, come o que quer, vai trabalhar se quiser, vai estudar se quiser. Que bagunça! Não,
Nós, como servos de Deus, nós temos regras. Nós até podemos fazer tudo o que a gente quiser, mas Deus, por nos amar, Ele nos ensina o que é certo, o que é errado. Porque Ele é mau e não quer que a gente faça as coisas? Não, porque Ele já sabe que se a gente for fazer aquilo ali que Ele não deixou, a consequência não vai ser boa pra gente. Algo de ruim vai acontecer. Por exemplo, Deus sempre nos orienta a obedecer aos nossos pais, aos nossos professores. Quando a gente faz diferente disso, o prêmio que a gente recebe é bom ou é ruim? É muito ruim, não é? Então, é sempre melhor fazer aquilo que Deus nos orienta, porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor pra gente. E a nossa forma de mostrar que nós também amamos a Ele é obedecendo. Vocês querem entender um pouquinho mais sobre isso? Já vou ajudar. A tia ensinou agora sobre o que é ser escravo. Agora a tia vai fazer uma dinâmica, mas antes dessa dinâmica eu queria lembrar a vocês sobre uma outra palavra que apareceu no nosso Para Memorizar, que fala o quê? Quem lembra? Quem peca é escravo do pecado. O que é escravo a tia ensinou. E o que é pecado? Vocês se lembram? Pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu faço e que, deixa o Papai do Céu triste. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Isso aqui nós vamos fingir que é o nosso coração. Deus fez o nosso coração para ser, branquinho, limpinho, sem nenhuma sujeira. Uma casa pronta para Papai do Céu morar. Esse aqui é o Espírito Santo, vai representar o Espírito Santo. Quando ele vê uma casinha assim, limpinha, arrumadinha, Papai do Céu vai lá e manda o Espírito Santo dele para encher toda a nossa casinha. Todo o nosso coração tá, cheinho do Espírito Santo. E é assim que Ele quer que a gente sempre esteja bem cheio do Espírito Santo, com a presença dele sempre, em todo instante. Mas aí, a gente começa às vezes a dar ouvido para aquilo que Papai do Céu não gosta. E aí vem o pecado. E o que acontece? Quando a gente inventa de pecar, a gente vai lá, por exemplo, é uma mentira que a gente conta, é uma briga, é uma desobediência, é um palavrão. E aí a gente vai fazendo de um por um e chega um momento que a gente não dá mais nem percebendo as coisas feias que a gente está fazendo que deixa o Papai do Céu triste. E vocês estão vendo o que está acontecendo com o nosso coração? Ele já não está mais limpinho. E quando a casa não está limpinha, o coração não está limpinho, Papai do Céu já não quer mais morar, porque ele só gosta de casa limpa. Esse coraçãozinho aqui já não vai mais ter o Espírito Santo, Papai do Céu morando nele. Mas tia, e aí? Me explica. Depois que acontece isso, que a nossa casa fica suja, a gente já virou escravo do pecado, aí já não tem mais jeito, já não tem mais solução? Será? Isso é o que a gente vai continuar descobrindo na aula agora. Fica aí! Vamos lá. A nossa aula de hoje, ela inicia com um fato ocorrido na nossa revista passada. Vocês acreditam nisso? Tá vendo a importância da gente estar sempre ligadinho em todas as aulas da Escola Dominical? Quem não assistiu, não vai nem lembrar. Mas eu vou ser boazinha, eu vou ajudar. Quem é que se lembra? Quem é esse? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho certeza que algum de vocês vai lembrar. Esse daqui é José. José era filho de quem? Me contem. Isso, José era filho de Jacó. E eles tinham 12 filhos. José era um dos filhos de Jacó. E vocês se lembram toda a história do que aconteceu com José, né? A tia não vai lembrar porque a história é grande. Eu vou lembrar só do finalzinho. Essa roupa aqui que José está vestindo é porque vocês se lembram o que José se tornou? Ele se tornou o governador do Egito, vocês se lembram? E ele ajudava o rei lá do Egito, que era Faraó, né? Todo
rei do Egito recebe o nome de Faraó. E ele era o primeiro braço do Faraó. Era ele, depois do Faraó, só ele que mandava. E vocês se lembram que lá ele decifrou um sonho de que ia ter anos de muita fome? Então ele foi chamado para ser governador para ajudar a organizar tudo para que eles não passassem nenhum período de fome. E Deus foi tão maravilhoso com José que prosperou tudo lá no Egito. E eles tiveram muita comida, tiveram fartura de comida. E as pessoas estavam vindo de outras cidades para o Egito, porque nas outras cidades estava tendo muita fome, não tinha comida para eles se alimentarem. E se lembram quem foi que veio também para o Egito? Os irmãos de José. Vocês se lembram disso? Então, é bem aí que começa a nossa história. O que será que aconteceu? Depois que os irmãos de José vieram, porque lá na cidade deles estavam sem alimento, o que mais será que aconteceu nos próximos anos de fartura lá no Egito? Vocês querem saber? Eu também. E para a gente continuar a nossa história e descobrir o que foi que aconteceu nos próximos anos no Egito, eu vou chamar um ajudante aqui. Enzo, vem cá, vem ajudar a gente. O Enzo vai estar participando aqui com a gente e a gente já fez um acordo aqui. Todas as vezes que a tia falar Faraó, o Enzo vira Faraó. Será que ele aprendeu? Será que ele vai entender que toda hora que eu falar Faraó, ele tem que virar Faraó? Agora ele foi esperto, hein? Vamos ver se ele vai estar ligadinho na hora que a tia estiver falando Faraó, né? Olha, ele já não colocou Faraó? Ah, vamos ver. Vamos ver se ele vai entender. Podemos começar, Enzo? Vamos lá. Não, sou o Faraó. Ah, ele agora é o Faraó. Dando continuidade na nossa história, os irmãos de José foram morar lá no Egito e vieram mais pessoas junto com eles. E o tempo foi passando, eles foram casando, foram tendo filhos e mais filhos, e aqueles filhos foram casando e o povo de Deus foi crescendo ali no Egito. E como o tempo foi passando, aquele Faraó lá, ó, ele foi esperto, hein? Aquele Faraó do tempo lá de José, ele morreu e veio um outro Faraó, um outro rei. Isso, o Faraó botou do lado errado. E aí, o que aconteceu? Esse novo Faraó, ele não sabia das grandes coisas, das grandes bênçãos que José tinha trazido para o Egito. Então, ele foi vendo aquele povo de Deus lá, os hebreus crescendo no meio do Egito, e ele foi ficando preocupado com aquilo. Para onde ele olhava, ele via hebreu. Aí Faraó começou a resmungar. Esse monte de hebreu, para onde eu olho eu vejo hebreu. O que está acontecendo é muito hebreu. E sabe o que aconteceu com Faraó? Faraó ficou com medo deles ficarem poderosos e mais fortes que ele. Então, Faraó teve uma ideia. Faraó, sua ideia foi boa? Será, gente? Vocês acham que a ideia de Faraó foi boa? Não foi boa a ideia de Faraó. Foi boa, sim. Não foi, Faraó. Sabe o que Faraó inventou? Ele resolveu escravizar o povo de Deus. E pegou o povo de Deus e colocou para trabalhar, ó. Trabalhava um dia e noite, dia e noite, dia e noite. Como é que você fazia, Faraó? Você descia o chicote, ó. Só batia no povo de Deus, não pagava eles de jeito nenhum. Ele era muito malvado com o povo de Deus. Mas aí, Faraó não estava satisfeito com tudo isso. Ele foi e teve outra ideia. Faraó, você teve outra ideia, Faraó? Sim, dessa vez vai ser boa. Diz ele que essa ideia foi boa. O que vocês acham? É uma ideia que merece um like? Esse Faraó, eu vou te contar mais uma vez a ideia de Faraó. Não foi boa, Faraó. Faraó, com medo de que crescesse ainda mais o povo de Deus ali no Egito, o que ele fez? Ele resolveu chamar as parteiras. Vocês sabem quem são as parteiras? As parteiras são aquelas que ajudam as mulheres grávidas a terem os seus bebês, a fazerem o seu parto. Então, ele chamou elas e falou assim, ó, a partir de hoje, toda mulher grávida que vocês forem ajudar a ganhar neném tem a seguinte ordem. Querem saber?
Vamos continuar aí. A ordem de Faraó para as parteiras foi a seguinte: a partir de agora, todo parto que vocês forem ajudar vai ser o seguinte: se nascer menina, tudo bem, deixa com a mãe, tá tudo tranquilo. Mas se nascer menino, você desapareça com esses meninos. Foi você que falou isso, seu Faraó. Foi você que falou isso. Você é muito malvado, Faraó. Isso é o que eu quero. E aí, ele falou para elas: desapareçam com esses meninos. Eu não quero nenhum menino hebreu nascendo mais aqui no Egito. Mas vocês acham que essa ideia deu certo? É claro que não, né? Porque não foi uma boa ideia do Faraó. E as parteiras, que já eram conhecedoras de Deus, que tinham Deus no coração, não obedeceram o Faraó. Por que essas parteiras não querem obedecer? E aí, esse Faraó, ao invés de aquietar o facho, não, resolveu ter outra ideia. E agora, Faraó, foi uma boa ideia? Depois de todas essas ideias, eu ainda acho que foi boa. Ele acha que foi uma boa ideia. E vocês, acham que foi uma boa ideia? Nada de like pro Faraó. Mais uma má ideia. Sabe qual foi a nova ideia dele? Ele falou assim: já que as parteiras não me obedeceram, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma lei. Porque lei ou obedece ou morre. E aí, ele criou uma lei que todos os meninos que tivessem nascido iam ser jogados no rio. Faraó? Que ideia mais malvada, Faraó! Jogar os menininhos tudo no rio. E agora? Será que essa ideia funcionou? Será que realmente as pessoas obedeceram e jogaram os bebezinhos no rio? Para saber, vocês vão ter que estar ligadinhos na próxima aulinha da Escola Dominical, porque essa história vai continuar só na próxima aula. Então, quero ver todos vocês ligadinhos, porque vocês têm que saber o que aconteceu. Eu vou estar lá, porque eu quero saber o que aconteceu. Vocês também, não é? Agora a gente já mandou o Faraó embora, a gente já finalizou esse capítulo de hoje, mas só para encerrar, a tia gostaria de fixar um pouquinho mais com vocês sobre o nosso versículo tema. Vocês se lembram que fala aqui lá, como é? Quem peca é escravo do pecado, não é verdade? Agora na historinha, vocês já viram quanto é ruim ser escravo. O povo de Deus era escravo de Faraó. Eles trabalhavam e não recebiam nada. Eles só apanhavam, recebiam maus tratos. Então, a gente tem certeza, né? Que ninguém quer ser escravo do pecado, não é? Mas sabia que a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar um escravo do pecado? Todos os dias a gente tem que estar se vigiando para não se tornar um escravo do pecado? Tia, mas como é que eu viro um escravo do pecado? Sabia que é muito mais fácil do que a gente imagina? Isso pode acontecer a qualquer instante. Vou chamar de novo o Enzo aqui para a gente mostrar para vocês. Vem aqui, Enzo. O Enzo é uma criança como qualquer um de vocês. E esse aqui está representando o pecado. Um dia o Enzo estava lá na escola dele e de repente o Enzo se estranhou com um amiguinho e brigou. Quando o Enzo brigou, o pecado já veio e já ficou aqui, ó, apertando o Enzo. Daí veio a professora ou a diretora e falou: Enzo, você brigou com seu amigo, Enzo? O Enzo disse que não. O Enzo mentiu. E ainda tá rindo de ter mentido. Olha que coisa feia. O Enzo pecou novamente. E aí, ó, o pecado abraçou mais ele. Depois, quando o Enzo falou que não tinha batido no amigo dele, não tinha brigado com o amigo dele, um outro amiguinho viu e falou assim: Enzo, você brigou sim, Enzo. E o Enzo ficou com raiva daquele amigo e foi lá e xingou o amigo. Olha, o pecado enrolou mais o Enzo. E olha como o Enzo está agora. O Enzo está preso. Ele está escravizado pelo pecado. E vocês viram que foi por uma coisa que parece tão simples. A cada dia a gente tem a oportunidade de pecar. A gente tem que estar tendo muito cuidado, pedindo muito para Deus para não acontecer isso. E vocês se lembram que no começo da aula a tia perguntou: e aí, quando a gente peca, já era? A gente já virou escravo, não tem mais jeito? Tem sim, tem uma solução. E vocês sabem qual é? Você tem que se arrepender, orar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados.
E aí, Deus vem e acontece uma coisa muito linda. Ele nos levanta, nos dá forças e de repente, com a força que Ele deu pra gente, o pecado vai, embora. E a gente volta a ficar limpo e livre do pecado. Não mais escravo, mas tem que se arrepender e não fazer mais, Enzo. Agora você vai e não peca mais. Tá bom. Então, crianças, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que é o pecado, o que é ser escravo do pecado. E mais que isso, que vocês tenham entendido que Jesus é aquele que nos ama, é aquele que quer o nosso bem, é aquele capaz de nos libertar das correntes dos pecados. É aquele que pode pegar um coração sujinho e transformá-lo novamente em um coração limpo. Que nós possamos anunciar para todo mundo que a gente encontrar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos deixar limpinhos para que Ele possa morar no nosso coração. Uma ótima semana para vocês, espero que vocês estejam fazendo as atividades, estejam gostando das aulinhas, estejam mandando pra gente lá e principalmente que estejam guardando tudo no coraçãozinho de vocês. Um super beijo da Tia Su e fiquem com Deus. Até a próxima! A Bíblia conta que há muito tempo atrás o povo de Israel foi escravizado lá no Egito, onde eles eram forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar. Havia um rei lá no Egito chamado de Faraó. Era um rei muito malvado, esse tal de Faraó. Sou um poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Sou um poderoso rei. Todo esse povo escravizei. Quantos escravos construíam pirâmides sem parar, também oravam noite e dia para Deus os libertar. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Ouve nosso clamor. Deus alivia nossa dor. Foi aí que Deus mandou Moisés ir lá no palácio falar com o Faraó e dizer que era para ele libertar todos os seus escravos, amigos de Moisés e povo de Deus, em nome do Senhor. Então Moisés foi a Faraó dizer o que Deus ordenou. O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Deixa o meu povo ir, para me adorar. Faraó se endureceu, Ninguém vai sair daqui! Como assim? Afinal, eu sou o faraó do Egito! E quem é esse Deus dos meus escravos para mandar em mim? Além do mais, eu ainda tenho muita pirâmide para construir! Deus insistiu, deixa o meu povo ir, o Egito eu vou ferir. O Egito vai sofrer, até você me obedecer. O Egito vai sofrer, até você me obedecer. Mas Faraó nem deu confiança para o que Deus falou. E pior, só de maldade fez o povo de Israel trabalhar 2 vezes mais, gente. Aí Deus ficou muito, mas muito zangado com a teimosia de Faraó e resolveu acabar de vez com essa história. Deus então enviou 10 pragas, deixa o meu povo ir. Quando Deus mostrou o seu poder, Faraó teve que obedecer.
Vocês pensam que Faraó ficou assim, bonzinho, de repente? Orem também por mim. Como assim? Ele não aprendeu a lição, não? Que nada. Foi só o tempo de Moisés fazer o povo de Israel sair com suas famílias, seus animais, para Faraó se enfurecer de novo e mandar seus exércitos e soldados atrás deles lá no deserto. Matem todos! Calma! Vai dar tudo certo. Deus estava no controle, lembra? É verdade! É aí que vem a história do mar. Moisés andou pelo deserto até que ele chegou com todo aquele povo diante de um mar. Aí ele olhou para trás e o que ele viu? Deserto e mar deserto. Não! Ele viu todo aquele exército enorme de Faraó, chegando cada vez mais e mais perto. E na frente dele, gente, tinha o quê? E agora? Agora? Agora é a hora que Deus manda ele abrir o mar. Ele levantou o cajado e chuá! O mar abriu bem no meio. E o povo foi passando, passando e passando. Mas era muita gente para passar. E o exército de Faraó? Ora, o exército de Faraó continuava chegando cada vez mais perto. Mas aí, quando a última pessoa do povo de Deus passou... Tibum! O mar se fechou e o exército de Faraó não conseguiu pegar ninguém!